Ok, estamos de volta e na ida para o comercial, eu falei aqui sobre que as pessoas não entendem muito bem sobre cassação de prefeito e acham que a coisa é muito fácil, muito simples e que às vezes, se você não gosta, afasta, tira o prefeito. É complicado uma cassação de prefeito. Eu quero caçar o prefeito, faria o presidente da Câmara. O que você acha? Como é que é feito isso? Olha, não é uma matemática só de... Até porque não é 50% que defende. Porque ali tem votação natural que é quem tem 20 vereadores, 11 ganha de 9. Isso é ok. Agora, às vezes você tem 13 vereadores, 2 ganha de 11. Porque se você precisa de 2/3, você tiver 13 vereadores na Câmara, precisa de 2/3. Você tem 11, não são 2/3. Né? Nos 19 não era 2/3, 11. Aí 2 vereadores que estivessem lá, votava contra, não deu quórum para fazer a cassação de 2/3. Eu vou até lançar aqui o... Só para dar uma terminadinha rápida. Aí a questão de cassação de prefeito e outros projetos mais, mas principalmente a de prefeito, que é uma coisa muito impactante, ela tem um prazo, um rito, que se você não cumprir o rito, isso já aconteceu, eu já fui de governo, que o prefeito, que o legislativo combinou com o vice, para o vice não entrar, o vice pedir renunciar no dia 19 de novembro, a Câmara entra em recesso em dezembro e cria uma comissão para afastar o prefeito. Na Justiça, essa comissão não pôde trabalhar no recesso, porque era recesso, e teve que cumprir prazo. Então o prazo para caçar o prefeito aumentou. Então você tem que ter um prazo para criar, para votar a comissão tem que ter um número de vereadores, não pode chegar lá e entrar, quero caçar o prefeito. A comissão processante. Para criar a comissão, tem que ter várias assinaturas de vereadores. Se não me engano, é 1/3 de assinatura, mas tem um número. Aí depois que cria essa comissão, que foi aprovada a criação da comissão, o presidente, como os vereadores, discute os participantes, na maioria das vezes cumprindo os partido com um número maior de vereadores, cede 2, que fez menos vereadores, cede 1, e cria essa comissão que tem prazo, 30 dias, 45 dias, aí prazo para votar documento, para ouvir pessoas, para ouvir é um negócio que demora. Então, caçar o prefeito no último ano de mandato é muito difícil. Olha, vou dar até pede documento, o governo não manda. E também pede o próprio acusado, né, nos meios legais, a lei... como fecha a porta, abre a janela, né? Em alguns casos. Então, facilita essa morosidade. Então, e também é muito discutível, outra coisa que não é fácil de se falar e posicionar, muitas questões que o legislativo, tanto a nível estadual, federal e municipal, às vezes faz uma cassação política. Ela, às vezes, não tem cunho ilegal dessa forma, mas se um número de vereadores politicamente for contra o prefeito, ele arruma um pretexto e afasta e depois caça. Então, às vezes, o caso do Jorge Mário foi assim. Às vezes procura um pretexto, né? Então, aí por isso que eu acho que sempre essa questão de cassação de vereador e de prefeito, ela tem que ter sempre a justiça, que hoje é muito discutível, mas ela que tem essa parte, essa função de buscar elementos, que ganham para isso e que são capazes para fazer esse estudo, houve o desvio, não houve, porque se um vereador não gosta do prefeito, ele passa a ser adversário e vota pela cassação. Eu acho que super importante que você falou, faria dar sempre uma aula, né? Eu sou fã desse rapaz. Então, acho que super importante 2 coisas da gente prestar atenção, né? Acho que a primeira coisa é como é importante a gente prestar atenção, e aí sugestão para o Hélio aí em cada voto do vereador. Né? É muito importante você acompanhar como seu vereador vota, porque aí num caso desse eu vejo a população falando, mas a Câmara não viu, a Câmara não juntou voto para caçar, que tem essa situação da situação e da oposição, mas é importante entender quem foram os responsáveis por não ter aquele efeito, e você só sabe isso acompanhando o voto de cada um, né? E eu acho que isso é super importante da população começar a entender
as votações e como é que são feitas as questões da Câmara, que são feitas através do voto, que é a principal arma para que você saiba se aquele assunto passou ou não passou, né? E o vereador que está na Câmara, é importante você colocar isso, porque o que é o desempenho do mandato? Ele faz a parte social, faz a parte meio que é assim, como se fosse um agente social mesmo, porque atender a necessidade da população. Mas ele faz a parte política, que lá quem defende o governo, quem é do grupo de apoio, tem os argumentos para fazer essa defesa e que tem conhecimento até por estar no governo, próximo, mais próximo que o adversário, de saber e tentar esclarecer os fatos. E quem é adversário, que ouve a população e que vê as coisas distorcidas, usa a tribuna para colocar sua posição. Isso é muito lógico, isso é muito claro, isso é muito importante. Eu participei de Câmara que, em algum momento, tinha um meio que chamado rolo compressor, que era um grupo forte que apoiava o prefeito, então não passava pedido de informação, mas tinha um vereador de adversário que, de vez em quando, que era muito atuante, ele levantava questões que a gente, por ter essa força, às vezes não percebia e falava, opa, vamos repensar isso aqui, Exato. Porque não vai dar certo. E repensava e às vezes até alterava. Isso é importante ter o contraditório. O contraditório, esse argumento que vai fazer mesmo o político pensar, opa, se eu for por esse caminho, popularmente não vai ser legal. Outra coisa que eu falo, de que às vezes as pessoas, mas o vereador, né, os homens têm um posicionamento, e que às vezes as mulheres não têm o mesmo posicionamento. Pode ter certeza acontecer. Que às vezes pensam iguais e em alguns casos, por isso que é importante ter mulheres na Câmara também. É necessário. Eu convivi dessa forma lá, Câmara só com o sexo masculino e Câmara com 3, 4 vereadoras que também levantavam questões que às vezes a gente não percebia. Então essa composição é muito boa, porque tem as posições, né, a Câmara tem, e os vereadores têm, não há como negar, tem os interesses financeiros, tem o interesse particular, tem o interesse político, tem o interesse partidário, é um conjunto de interesses que você desempenha o mandato. Agora, o interesse maior é aquilo que você ouve na rua e o vereador, ele se elege, ele é vereador do município todo, mas a sua base, os vereadores, é mais ou menos, eu sou representante do funcionalismo. Ok, vai ouvir muito o funcionalismo. O outro é representante da agricultura, vai ouvir os agricultores. É assim, não tem como mudar isso. Representatividade. Né? Agora, eu sou... mas eu acompanho aqui o Faria e o Hélio, eu sou absolutamente contra a cassação. Porque você imagina o seguinte, vamos trazer para o popular para a gente rasgar a fantasia. Você imagina que você assumiu um negócio, você foi lá, é gerente daquele negócio, né? Ou dono daquele negócio. Você vai trabalhar com quem estava atrás ou você vai querer a sua equipe de confiança perto? Então você imagina... várias vezes uma prefeitura, sendo a sua empresa, já que a gente está dando esse exemplo, trocando de funcionário, o funcionário se inteirando daquilo que vai acontecer, porque todo mundo, você e todo mundo gosta de trabalhar com gente que a gente confia, que a gente já conhece, que de alguma forma nos ajudou. Isso é natural e é isso que acontece quando cada prefeito entra. Não é um mérito desse ou daquele. Todo prefeito que entra, ele quer trabalhar com a sua equipe próxima, né? E é natural, isso acontece também na nossa vida particular. Você imagina isso acontecer no meio de um ano, onde teoricamente tem escola funcionando, tudo estabelecido. Você imagina você mudar critérios no meio desse caminho, você ir trocando o pneu do carro com ele caminhando, com ele andando. Sem contar que uma comissão processante, ela leva até 180 dias. Exatamente. Verificando uma... Só isso é meio ano. Só isso são meio ano. Quer dizer, você desestrutura... Quando há uma interferência de quem está sendo acusado, no caso do prefeito, se há uma interferência, afasta ele de imediato para não atrapalhar as investigações. Isso pode ser com mais rápido, mas não é fácil de acontecer. Difícil, né? Porque afastou, caçou. Afastou, vai encontrar coisa. Não tem jeito. Então, na verdade... E sem contar que a questão política, né, é muito disso também. Você vai formando, e por isso que é tão importante um prefeito que seja agregador. A política, ela precisa formar ela e construir ponte. Ela não pode sair fazendo um monte de inimigo.
porque é necessário que você tenha um consenso, é necessário que você tenha várias pontas. Quem te ajudou, eu costumo dizer o seguinte, o período eleitoral, onde as pessoas eram rivais, ele já passou. Agora ele vai ligando várias pontas, e precisa ser assim, para que ele tenha, na verdade, a resposta de vários ambientes, de vários representantes da sociedade. A gente vê, e é aquilo que eu disse, a gente não precisa inventar, mas uma coisa lógica, o prefeito, pelo visto, não estava na posse transmitindo o cargo. A gente viu agora nos Estados Unidos, a pessoa que antes não aconteceu também, mas que chegou, perdeu a eleição para quem está lá, agora ganhou da candidata que está e foi lá fazer a transmissão de cargo. Kamala, coisa civilizada, coisa civilizada, porque ser adversário é natural, até porque tem que ter. Mas na verdade é ético com a população também. Respeito, estou saindo, estou aqui passando a faixa para quem está assumindo no meu lugar, mais porque está assumindo o lugar dele. Sim. Então é triste você ver não ter essa transmissão de cargo, porque você ganhou, chegou no dia 1º todo feliz, pegou a faixa de prefeito, não tem a faixa, mas pegou a faixa de presidente, de prefeito, de governador, todo feliz. Mas quem está saindo tem que ter a dignidade de chegar e dizer, olha, acabei o meu ciclo. E sobretudo, está entregando a minha vida, a sua vida, a vida do Hélio. Aqui a administração pública, e agora a responsabilidade é sua, e agradecer, e tchau. Foi uma falta de respeito com a população. Quem perde a eleição e quem sai, hoje está muito diferente, mas antigamente, quem perdia uma eleição ia para casa cuidar da sua vida, né? E ia se virar. Agora não, hoje quem perde a eleição... Vai falar mal do outro, fica buscando a justiça, fica buscando botar areia no caminho, dessa forma. Eu acho que o interesse coletivo foi perdido. Claro que ninguém é poliana aqui, rasgando a fantasia, a gente sabe que todo mundo tem seus interesses pessoais e precisa que seja assim, eu acho até saudável. Mas eu acho que o entendimento de que fazendo para o coletivo a gente aparece mais e melhor... tem que funcionar novamente, né? E quando se trata de vereador, que é o agente político mais próximo do povo, de vereador a presidente da República, o mais próximo é o vereador, porque é encontrado em qualquer lugar. Ele, em algumas áreas, em alguns distritos, ele é meio que um assistente social. Ele é muito procurado, ele tem muito problema para resolver. Podia não ser assim? Podia, mas quem eu vou procurar? Quem pode me ajudar? Quem precisa de um emprego? Quem precisa de uma vaga na escola? Quem precisa no hospital, alguém que conhece o médico? Isso, o vereador é muito procurado para isso. Era para não ser assim, mas não adianta negar que não é assim. É assim, acontece assim. E então, o próprio prefeito que agora foi vereador, com certeza ele tem essa imagem de que ele precisa dar atenção aos vereadores. Com certeza ele vai ter um grupo de apoio, vai ter um convívio bom pela experiência que ele tem de ter sido vereador presidente da Câmara e já ter participado do Executivo. Porque a gente fica com uma ideia muito, e a gente vê isso no Facebook, vê isso até nos comentários do Hélio, né, gente? O fato de ter proximidade não significa passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Subserviência. Agora, a questão é que quando você tem legislativo e executivo caminhando em prol de uma cidade, é muito melhor do que você tem os dois brigando em pé de guerra sempre. Eu sempre falo que quando, no dia 1º, quando são empossados, tem a diplomação, depois quando são empossados, todo mundo precisa descer do caminhão. Quem ganhou a eleição, sendo adversário ou não de quem ganhou, tem que ter um convívio razoável, um convívio amistoso, porque a partir daquele momento eles são responsáveis pela administração do município. Porque você, na verdade, discorda da pauta, né? Você não discorda daquele modelo. Então, é super importante que as pessoas entendam que esse caminhar em conjunto é muito importante para a cidade. Por isso que quando tem os aliados e tem os adversários, há uma questão que sempre tem ponto, Hélio, quando você tem um projeto... Porque o executivo, para administrar a cidade, quem ganha a eleição tem a responsabilidade de governabilidade. Então ele tem que buscar meio para governar. Não tem jeito. De qualquer forma. E as medidas que ele toma, umas são muito simpáticas. Vou inaugurar não sei o que em tal lugar. Ótimo, todo mundo aplaude e tem que ser assim. Mas tem medidas que são antipáticas. Tem medida que a população às vezes não concorda, mas que é obrigada a ser feita. Olha, e aí o grupo de apoio tem que estar lá para fazer isso e dizer, é antipático, mas se a gente não fizer isso, não vai resolver. Eu gosto de pegar a visão feminina, como você falou, né? E aí, por isso que eu acho tão importante você ter aí uma mulher comentando política. Deixa eu te falar uma coisa, você aí dona de casa, você aí mãe, como é que é? Você fala mais não ou você fala mais sim para o seu filho? Né? Bom, isso é ótimo. E quando você protege seu filho, às vezes você fala não. Isso também é política. Olha, meu filho está agora de 12, eu tenho uma de 1 ano e 8. Laurinha, um beijo. Antônio Francisco, um beijo, amores da minha vida, né?
Então, assim, pro Antônio é uma loucura, porque eu falo não pra ele o tempo inteiro, mas a Laura também tá super mal criada agora, quer subir no sofá, não sei o que, é uma loucura. Então eu grito não várias vezes, mas o não impede que eles caiam, que eles se machuquem, que eles vão pro hospital. Então, principalmente numa cidade onde você tem que gerir, o prefeito que te fala só assim, você desconfia dele e vai-se embora. É preciso que ele te fale não às vezes, é preciso que ele dê essa proteção para você, né? Ok, na última sessão na primeira sessão foi uma sessão extraordinária de terça-feira, tinha alguns assuntos que deveriam ter sido, que teriam que ser resolvidos com urgência para o governo começar a trabalhar. Entre eles, criação de uma nova secretaria. Ué, mas vai botar mais uma secretaria? Calma, porque eu vou explicar. Secretaria de Limpeza Pública. A criação de cargos, agentes de saúde e agentes de endemias. Calma que eu vou explicar. E dentro dessa nova regulamentação, a feirinha sai do turismo e passa para o governo. Assunto que a gente vai falar em 2 minutos, 3 minutos depois do comercial.